Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor esteja conosco, né? Vamos começar então a nossa aula, mais uma aula sobre os livros históricos do Antigo Testamento, dando seguimento então direto ao estudo da aula passada, né? Sobre a 1ª e 2ª Samuel, onde nós vimos ali então uma grande mudança na história do Antigo Testamento no que diz respeito ao povo de Israel, na estruturação desse povo, né? A partir agora de um processo monárquico. Agora Israel vira um reino, ou uma monarquia, né, com os seus reis e tudo mais. Eles deixam de ser governados por juízes, né, líderes carismáticos, como nós vimos lá no livro de Juízes, e agora eles passam então por uma reformulação no cenário governamental dessa nação. E agora eles pedem um rei a Deus, que no caso é Saul, mas esse rei desagrada o Senhor, né? E depois dá lugar a Davi, e depois de Davi o reino passa a Salomão. Então nós chegamos a 1º e 2ª Reis, né? Mais 2 livros históricos aí dessa sequência de livros históricos que nós estamos estudando. Lembrando que esse estudo não substitui a sua leitura e meditação diária. Esse curso serve para dar embasamento para você histórico, político e geopolítico, geográfico, né, do contexto bíblico, mas ele não substitui a sua leitura diária, sua meditação, sua busca, seu interesse pelas escrituras. Serve apenas para te dar uma base, né, estrutural para que você possa estar bem situado quando você for estudar a escritura e entender os processos, processo linear de evolução do povo e da nação Israel, no que diz respeito ao Antigo Testamento, da revelação progressiva de Deus na Bíblia e dos grandes eventos ali que marcaram então a revelação bíblica veterotestamentária. É claro que é um estudo de uma teologia, dessa teologia bíblica. Eu foco apenas em aspectos que compõem essa grande revelação que apontam a Cristo, né? Não estou aprofundando muito na teologia sistemática, mas sim estou fazendo com vocês a teologia bíblica, voltando para conceitos bíblicos, sobre contextos, né? E grandes eventos ali, personagens principais, também contexto geopolítico, as nações que estavam ali no contexto, no entorno de Israel, no contexto bíblico, para que você então possa estar bem familiarizado com o texto e com o contexto daquela época em que tais eventos aconteceram. Então nós vamos agora para um esboço expositivo, né? Uma análise histórica, profética e messiânica de 1º e 2º Reis. Nós temos então como primeiro ponto a transição, né, de Samuel para reis, ou seja, Samuel, o último juiz, né, ali também quem inaugura um período profético muito forte, e também ali um sacerdote, por que não, né, da parte de Deus. Ele então atua nesses 3 ofícios, né, e agora o processo de transição que acontece agora de Samuel para os reis, que é o que nós veremos a partir de agora. Os livros de 1º e 2ª Reis dão continuidade imediata aos eventos de 2ª Samuel. A narrativa começa com a velhice de Davi e o declínio físico do grande rei de Israel. Ocorre uma crise de sucessão. Adonias tenta usurpar o trono, mas através da intervenção de Betseba e do profeta Natã, Salomão é coroado. Agora nós vemos também a transição marca a mudança de um reino recém-unificado sob Davi, fundamentado em conquistas militares, para um império consolidado, focado em diplomacia, riqueza e na construção do grande templo de Jerusalém. Então, em Davi nós temos toda a estruturação e a unificação das tribos de Israel em volta de um reino bem estabelecido. Nós temos então uma monarquia bem estabelecida, com o governo, com o império, com o exército, né, com o culto a Deus, com a expressão de adoração. Um rei agora que reflete mais o Deus, né, do povo judeu. E nós temos também agora mais uma transição, né? Israel ele vai sofrendo essas transições no decorrer da sua história, e essas transições compõem a grande revelação e o significado bíblico. Agora eles vão passar de um estado de monarquia puramente, e vão passar também agora a construir um templo, né? Um estado de adoração e de culto a Deus mais sofisticado também. Então nós vamos, assim como Israel vai mudando no seu contexto governamental, ele vai também mudando no seu contexto espiritual, na sua religiosidade, na sua forma de culto, né? Vai ganhando expressões mais sofisticadas, que chegam agora então no templo, o grande templo de Salomão, né? Que ali tem todos os seus mistérios que envolve aquilo ali, também bastante representação messiânica e tudo mais.
Então nós temos todo esse contexto agora, que é a virada de 2 Samuel para 1 Reis, né? Essa unificação de Davi, Salomão sobe ao trono e agora o alvo é a construção do templo. Então uma nova fase no período político, né, e religioso de Israel. Nós temos também um segundo ponto, que é o contexto histórico, político e geopolítico. Agora, o entorno do que acontecia com Israel e com as nações próximas naquela região. Nós temos a condição atual de Israel e a geopolítica, né? O apogeu, que é o Reino Unido. Então, Israel chega num nível, né, quase que de excelência, num nível de governamental muito forte e bem estabelecido ali, que é o apogeu, é o auge daquele reino, né, que é o Reino Unido. Nós vimos na aula passada que Israel vivia um problema, né, de um reino dividido, né, um reino todo quebrado, esfacelado por tribos, né, pelas suas tribos, à semelhança das nações vizinhas, e essa fragmentação do povo de Israel é o que facilitava muitas vezes a derrota para os seus inimigos, né? Mas agora que Israel se vê unificado, ele se torna forte, né? Então se torna um reino agora capaz de se defender, né? Tendo também a sua fé ali no Senhor, né? Sob Salomão, Israel atinge sua maior extensão territorial e prosperidade econômica. Nós temos então um grande avanço um grande avanço econômico para a nação de Israel com Salomão, né, dada a sua sabedoria e as alianças que ele fez com outros povos também, alianças essas que também contribuíram para a queda, né, de Salomão. Eles controlavam as principais rotas comerciais, que nem a Via Maris e a Estrada do Rei, enriquecendo através de pedágios e comércio de cavalos, carros do Egito para a Síria. Você pode conferir isso lá em 1 Reis 10, a partir do versículo 26. Nós temos depois o cisma, né, que é o reino dividido. Então, logo que Israel se unifica e se estabelece como império, nós já vemos uma quebra interna do próprio governo. Quando Israel não era atacado exteriormente e fragmentado, ele era fragmentado de dentro para fora. Então, um problema estrutural da nação de Israel, uma falta de unidade, uma falta de perseverança na palavra e na ordenança divina, né? Então o cisma, essa divisão do reino, acontece ali por volta de 931 a.C., devido à idolatria de Salomão e à arrogância do seu filho Roboão. O reino se racha. As 10 tribos do norte formam Israel, né, capital Samaria, enquanto as tribos do sul formam Judá, que a capital é Jerusalém. A política interna torna-se uma guerra civil prolongada. Então, Israel, que vivia momentos de guerra contra os seus adversários externos, agora vive uma crise, né, civil dentro do seu império. Então, mostrando que aquilo que Jesus falou, que um reino dividido não prospera, né? Não basta você não sofrer ataques externos, basta apenas que você se divida em si mesmo para que a ruína aconteça, né? Isso é uma lição para nós também, saber, né, quando nós estamos sendo divididos dentro de nós, né, com a nossa rotina e tudo mais. Então uma vida de unidade, tendo Deus como primazia, é sempre o melhor caminho. Nós temos também o avanço das superpotências, né, os grandes impérios que nós já estudamos também. Nós temos o avanço da superpotência, os arameus, que são os sírios, né, tornam-se a principal ameaça local durante os dias de Acabe, Elias e Eliseu. Nós temos também o Império Assírio, uma máquina de guerra brutal que se levanta e engole o Reino do Norte, Israel, em 722 a.C., segundo a Reis 17, e o Império Babilônico, então, conhecido aí, né, na Bíblia Sagrada quase que inteira. Após derrotar a Síria, a Babilônia de Nabucodonosor marcha contra Judá, destrói o templo de Salomão e leva o povo cativo ali por volta de 586 a.C. Você pode conferir isso em 2 Reis 25. Então é uma trajetória que Israel agora passa, né, de exaltação, reino unificado em Deus, e de queda, mais uma vez, por falta de fé, por falta de um comando e uma estrutura divina, em uma obediência desse povo à divindade, ao Deus de Israel, que pudesse conduzir eles no caminho correto de vitória, né? Nós vemos ali tantos homens e personagens se levantando para avisar Israel sobre o caminho, né, que eles estavam percorrendo, que levaria e conduziria eles à queda. Nós veremos isso logo com os estudos dos profetas maiores e menores, que começa nesse entorno, nesse contexto, né, sempre avisando Israel sobre o perigo da idolatria, o perigo da rachadura dentro do povo, o perigo das alianças espúrias, né, com povos vizinhos e idólatras, povos assim considerados pagãos por eles. Então Deus sempre
avisou, sempre orientou, sempre apontou o caminho. Mas acontece que Israel sempre preferiu algo mais terreno, carnal, né, e humano do ponto de vista físico da coisa, e foi perdendo a sua espiritualidade. Mas Deus, assim mesmo, preserva a sua genealogia, a sua semente, que daria então raiz de onde viria, né, então o nosso Salvador Jesus Cristo, e mantém a sua revelação progressiva até mesmo nesses eventos bíblicos, né, que serve também como ilustração da nossa vida, né? Nós somos também o Israel de Deus, conforme Paulo diz, né? Então, nossa vida são de momentos assim. Nós devemos olhar para o Antigo Testamento, esse período histórico, e aprender que uma vida de queda e arrependimento, Deus pode operar ainda sua graça, sua misericórdia sobre nós, mas Ele almeja que tenhamos uma vida fundamentada, bem estabelecida em Cristo, que a gente evite, né, as quedas quando a gente der ouvido à palavra do Senhor, aos profetas que Deus levantou na Escritura para nos orientar, e assim como Israel teve os seus momentos de reestruturação, que a gente possa olhar para nós mesmos e pedir, clamar ao Espírito Santo para Ele reestruturar, restaurar esse reino, né? Esse governo, essa nação individual que cada um tem dentro de si, a partir do reino dos céus que já existe dentro de nós, fazer um reino novo, né, um templo novo, fazer tudo de novo, tudo novo em nome do Senhor Jesus, para que a gente possa então experimentar uma paz interior, uma paz estrutural dentro de nós, porque quando esse reino estiver bem, estiver organizado, todo o redor, né, será muito bem também estruturado e bem unificado a partir da palavra de Deus. Nós temos o ponto 3, que é a estrutura e a organização dos livros, né? Lembrando que primeiro e segunda Reis, eles contam uma história contínua, começa em primeira Reis, e essa história progride em segunda Reis e avança também, segundo Reis. Então, esses dois livros juntos nós podemos entender como a primeira parte, né, o Reino Unido, primeira Reis, que vai do capítulo 1 ao 11. Nós temos os eventos principais e os temas, que são a transição de Davi para Salomão, né, o pedido de sabedoria, que nós vemos Salomão falando isso, né, quando Deus fala para ele o que ele queria, ele pede sabedoria a Deus. Nós temos a construção e dedicação do templo, 1 Reis 8, e o declínio moral e idolatria de Salomão, ou seja, as muitas alianças feitas por Salomão, os muitos casamentos de Salomão com outras mulheres de outros impérios, né? É dito que Salomão teve mais de 1000 mulheres, né? 700 mulheres, 300 mulheres e 700 concubinas. Todas essas mulheres que Salomão se envolveram, ele fazia aliança com reinos que Deus desaprovava no contexto bíblico. Então ele atraía para dentro do seu império a idolatria, atraía uma mistura de culturas, né, mistura de crenças, que acabou então contribuindo para essa fragmentação e ruptura de Israel, porque ele permitiu que a nação de Israel fosse invadida por esses costumes que Deus já tinha desaprovado, né? Por isso que Deus deu a lei, por isso que Deus falou a Moisés para que ele lembrasse o povo dos princípios e ordenanças que ele já tinha estabelecido naquela aliança, para que o povo vivesse bem, para que o povo seguisse em paz naquilo que Deus já tinha apontado para eles. Mas infelizmente eles esqueceram da palavra de Deus, esqueceram do princípio da aliança de Deus, então entram num período de crise espiritual. Assim também, se nós fizermos uma análise histórica e atual da igreja, nós veremos que nós estamos caminhando para esse mesmo rumo que Israel, né, caminhou. Nós estamos sendo atacados e bombardeados por pressões externas, mas internamente também a igreja sofre com divisões e fragmentações, aquilo que Paulo vai chamar lá em Coríntios de facções e partidos, né? E muitas vezes esses partidos são feitos de forma idólatra, né? A igreja segue líderes carismáticos também, e muitos desses líderes não estão de acordo com o que o Evangelho de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo pede para que estejam, né? Para que os requisitos que o Evangelho exige de nós, que a gente cumpra, para que nós podamos viver uma vida de santidade e possamos também apontar o caminho para pessoas que almejam uma vida de santidade, né? Nós temos também o reino dividido, que daí vai primeiro a segunda Reis, né, de 1 Reis 12 a segunda Reis 17, todo esse contexto, que é a revolta de Jeroboão e Roboão, né, a história paralela dos reis do norte e do sul. Nós temos essa história, essa intriga entre eles, né? Nós temos a dinastia ímpia de Acabe, os ministérios proféticos de Elias e
Eliseu e depois a queda de Samaria. Aí nós temos também o reino sobrevivente, que é o reino unificado, depois esse reino se divide, e depois nós temos o que sobra disso, né? Em 2 Reis, a partir do capítulo 18 a 25, que é o reino do norte. O reino do norte já não existe, o foco agora é em Judá, reinados do bom Ezequias, né? Que é o livramento contra a Síria. Depois você pode ler, que é bem interessante, o rei Ezequias, né? E todo o seu governo é bem legal, e você pode também ver o do reformador Josias, também um grande rei da Bíblia que tem muito a nos ensinar. Cabe aqui um estudo particular a cada um desses reis e o que eles fizeram, né? Seria muito legal também se a gente fizesse, então vamos deixar anotado aí para uma próxima aula. Comenta também se você tiver interesse, eu já separo um estudo para nós sobre os reis de Israel, né? Particularmente sobre cada um. Nós temos o fim trágico com a destruição de Jerusalém. Então, um fim triste para Jerusalém, né? Babilônia vem e arrasta e leva tudo com eles, né? Mais uma vez sendo predito pelos profetas que isso aconteceria, devido à quebra da aliança de Israel com Deus, que foi dito, ó, se fizeres o bem, né, vocês colherão o bem, mas se fizeres o mal, vocês receberão o mal. E assim foi, né, segundo a palavra de Deus. Então nós temos o ponto 4, que são os personagens principais, os milagres e os grandes eventos. Diferente de Samuel, que é um foco focado no rei, o centro moral de Reis são os profetas. Então, diferente do livro de 1 e 2 Samuel, que são focados nos reis, nós temos agora o centro moral de Reis, de 1 e 2 Reis. Os livros são os profetas, que agora começa essa linhagem profética chamando Israel ao arrependimento, que nós estudaremos mais adiante, que atuam como promotores da aliança, confrontando o poder real, ou seja, sempre trazendo uma mensagem sobre arrependimento e uma mensagem sobre a importância de se voltar, né, à aliança que Deus já tinha estabelecido, porque a aliança que Deus estabelece conosco é o que nos mantém guardados e protegidos numa vida de santidade, uma vida que possa nos conduzir nessa trajetória terrena em segurança, se a gente estiver focado na aliança de Deus. Nós hoje também temos aliança com o Senhor, a nova e eterna aliança em Jesus Cristo, e cabe aos profetas atuais, né, atuar lembrando o povo da nova aliança de Jesus Cristo, que é agora o que estrutura o seu reino. Então, sem a aliança na memória do povo, a tendência é a igreja agora também quebrada, é a igreja agora desfacelada, uma igreja agora fragmentada dentro de si, e o resultado disso é uma igreja enfraquecida e um reino dividido, mais uma vez, não pode prosperar. Então, nós temos também ali como os principais personagens Salomão, que é o construtor do templo, né? Possuía sabedoria ímpar, muito sábio, mas multiplicou esposas, cavalos e ouro. Então, quebrando também um princípio ali de Deuteronômio 17, o que levou à queda do império. Então, um rei tão sábio e ao mesmo tempo tão ignorante, que conduziu o povo à perdição também. Nós temos Jeroboão, o rei do norte, criou um sistema religioso alternativo com bezerros de ouro em Dan e Betel, 1 Reis 12 e 28, tornando-se o padrão de pecado de Jeroboão para todos os reis subsequentes. Então, ele torna o exemplo de um rei errôneo, um rei desaprovado, um rei cuja graça de Deus não recai de uma forma mais particular sobre ele. Não que Deus não tenha misericórdia e graça com todos, mas no sentido de que ele não agrada a Deus, né? Ele está desaprovado por Deus por suas práticas e condutas. Nós temos Acabe e Jezabel, né? O casal mais perverso de Israel, que institucionalizou o culto a Baal. Foi esses dois que trouxeram para o centro de Israel Baal, né, para tomar o lugar então de Deus como primazia e Deus supremo de Israel. Então, grande idolatria ocorrido, e Jezabel é usado depois, posteriormente na Bíblia, até em Apocalipse, como essa personificação da idolatria e do pecado, tamanho o erro que eles cometeram, né, e tamanho o pecado que eles trouxeram para o seio de Israel. Isso ficou tão marcado no contexto bíblico que é reutilizado depois, mais para frente nós veremos isso. Nós temos Elias, né, o Tisbita, o profeta do fogo, né? Eu até coloquei para vocês aqui um cenário do arrebatamento de Elias, né, quando a carruagem de fogo toma ele e Eliseu agora ele olha para aquilo, e
E acho que teria sido mais ou menos isso o evento bíblico que eu coloquei aqui, que pode dar uma ilustração legal para nós, esse grande evento. Olha, você vê que interessante, né? Talvez tenha sido isso que tenha ocorrido naquele contexto. Olha que legal. Tem então a carruagem de fogo, provavelmente, né? Que tenha levado Elias. Elias deixa agora a capa com Eliseu e é levado aos céus num redemoinho de fogo, mais uma vez, né? Ilustrando então esse que deve ter sido um evento extraordinário. Elias caminhando com Eliseu, né? A carruagem de fogo desce dos céus, né? Onde ali Eliseu fica em choque. Elias sobe na carruagem com Eliseu falando com ele, né? Então a capa de Elias é passada para Eliseu. Eliseu coloca essa capa e vê Elias sendo levado por essa carruagem de fogo, num redemoinho de fogo, né? Até os céus num arrebatamento, né? Deve ter sido algo extraordinário e muito lindo de se assistir naquele período, estar naquele momento, né? Algo ímpar que Deus proporcionou a Eliseu e Elias. Então Elias era o profeta do fogo, né? Grandes milagres, a seca de 3 anos, multiplicação da farinha e azeite da viúva de Serepta, ressurreição do filho da viúva e o confronto épico contra 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, 1 Reis 18, você pode ler isso depois lá. Elias até zomba daquele de Baal, né? Porque eles não ouviam os profetas, e depois ele arruma o altar, reestrutura o altar, e Deus faz chover fogo naquele ambiente, mostrando que Deus estava ali com o profeta e que ainda estava com a nação de Israel. Nós temos também Eliseu, que é o sucessor, que recebeu porção dobrada do espírito de Elias. Seus milagres envolvem purificação das águas, multiplicação de azeite, né? Cura de Naamã, o leproso. Você pode ver isso em 2 Reis 5, e fazer flutuar o machado, bem como esse é um dos grandes eventos na vida de Eliseu, também fora outros, né, que não foram elencados aqui, mas sobre Elias e Eliseu também tem bastante coisa a dizer, e nós estudaremos isso de forma particular no estudo do profetismo, quando nós vamos estudar particularmente o profetismo, que é o fenômeno do profetismo em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis até o Novo Testamento, né? Depois que nós terminarmos o estudo da teologia bíblica, dos livros da Bíblia e tudo mais, nós faremos uma teologia mais sistemática, voltada ali para os grandes temas, né? Sobre o profetismo, sobre a cristologia, pneumatologia, e demonologia, angelologia, e assim nós aprofundaremos mais sistematicamente os eventos bíblicos. Nós temos também Ezequias, né, e Josias, os maiores reformadores de Judá. Ezequias restituiu a Assíria com a ajuda de Isaías. Josias redescobriu o livro da lei e promoveu o maior avivamento antes do exílio, 2 Reis 22 e 23. Vale muito a pena você ler, né, esse grande avivamento que aconteceu dentro de Israel por a renovação da lei, né? E também Isaías operando ali como profeta de Deus. E nós temos então agora no ponto 5, já para a gente caminhar para o encerramento da nossa aula, que é, assim como eu faço em todas as nossas aulas até aqui, a revelação do Cristo, né? Já dentro de todos os livros do Antigo Testamento, alguns pontos que apontam já para o Senhor, o Redentor de Israel, né? E o nosso Salvador, que é a revelação oculta de Cristo em 1 e 2 Reis. Os livros de Reis nos mostram o fracasso dos reinos terrenos para preparar o palco para o rei perfeito. Então eles evidenciam a fragilidade do reino humano, né, para mostrar para nós que a solução só está no reino divino, né? Só quando o reino dos céus então invadir toda a terra nós teremos paz e prosperidade. Primeiro ponto, Cristo maior que Salomão. Salomão trouxe paz, sabedoria e construiu a casa de Deus. No entanto, Jesus é o antítipo perfeito. Eis aqui quem é maior que Salomão. Mateus 12:42, né? Cristo constrói um templo espiritual e eterno, ou seja, a igreja, e é o verdadeiro príncipe da paz. Glória a Deus. Segundo ponto, os milagres de Elias e Eliseu como sombras do ministério terreno de Jesus. Isso é muito interessante. O ministério dos dois grandes profetas aponta diretamente para o que o Messias faria na terra. A graça sendo estendida aos gentios, né, que é a viúva de Serepta, Naamã, o Sírio. Nós temos também um prenúncio, nós temos também ali o prenúncio do Evangelho alcançando as nações, citado pelo próprio Jesus em Lucas 4, 25 e 27.
Nós temos ambos multiplicaram pães para alimentar o povo e ressuscitaram mortos, antecipando o poder sobre a criação e a morte de Jesus Cristo. Então, nós vemos já esses eventos nos profetas profetizando e apontando para o Messias, cujos sinais já estavam pré-anunciados na vida dos profetas, né? No ponto 3, nós temos a linhagem davídica preservada, que é o fio da esperança, como eu comentei, como que Deus preservou então a semente de Davi, que daria origem ao Machia, né? O Messias, o Cristo, o ungido. Apesar da perversidade, Deus sempre manteve a lâmpada acesa para Davi. Você pode ver isso em 1 Reis 11:36, né? A promessa de que Deus manteria o trono de Davi, que viria uma semente ali guardada sobre Davi, né? Mesmo quando a rainha Atalia tentou exterminar a semente real de Judá, o bebê Joaço foi escondido no templo por 6 anos, 2 Reis 11. O Cristo oculto estava lá, na promessa de preservar a linhagem que culminaria no nascimento de Jesus Cristo. Então esses aspectos são muito interessantes de você perceber. Tem muito mais referências sobre Cristo, que se nós olharmos com calma nós vamos encontrar. Mas enfim, para a aula não ficar muito grande e para você também não deixar de ler os livros, eu insisto mais uma vez que você leia, medite, e se você encontrar mais uma referência, que tem várias, comente aqui nesse vídeo ou fale lá no grupo para que a gente possa ser enriquecido ainda mais com a revelação bíblica. Nós temos também então o gatilho agora, né, da próxima aula, que é a transição para 1ª e 2ª Crônicas, que nós estudaremos na próxima aula. O livro de 2 Reis termina em luto. Jerusalém está em chamas e o povo exilado na Babilônia. A grande pergunta que Reis responde ao povo no exílio é: por que isso aconteceu conosco, né? A resposta é a quebra da aliança e a idolatria. Então, se em Reis tem essa pergunta, por que aconteceu isso com Israel? Foram destruídos e levados cativos? A resposta é a quebra da aliança e idolatria, como nós já vemos aqui, né? Mas a história não podia acabar aí. Quando os judeus finalmente retornam do exílio, sobre Esdras e Neemias, que nós estudaremos mais adiante, eles olham para os escombros e perguntam: ainda somos povo de Deus? As promessas a Davi ainda valem? E é exatamente nesse ponto que entra a obra de 1ª e 2ª Crônicas, que nós estudaremos mais adiante. Enquanto 1ª e 2ª Reis fala de julgamento do passado, Crônicas é escrito para trazer esperança ao futuro, focando no templo, na adoração e na eterna aliança que guarda o Messias. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida e glória a Deus por mais essa aula abençoada. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a Escritura Sagrada e esse foi o nosso estudo de 1ª e 2ª Reis e nós esperamos vocês aí para a próxima aula de 1ª e 2ª Crônicas. Que Deus te abençoe e que Ele te dê a paz em nome de Jesus. Tchau!